Olá para você que está ligado no podcast Rodada Decisiva. Hoje estamos estreando mais um quadro, mais um formato do nosso podcast Rodada Decisiva, podcast especializado um podcast especializado em futebol nordestino. Sabe por que eu confundi aqui? Eu vou explicar para vocês, tá? Porque eu tenho eu sou editor, sou proprietário de uma editora chamada Primeiro Lugar, que é especializada em literatura esportiva. E quase que eu falava agora que o podcast também era especializado em literatura esportiva. Na verdade, o Rodada Decisiva é um podcast especializado em futebol nordestino. Nós temos episódios quinzenais e agora a gente vai ter mais um episódio no formato de debate. Rodada Decisiva Debate. Hoje eu tenho dois convidados. Nós vamos debater a primeira rodada do Nordestão 2021. Rolou a asa branca nos campos do futebol nordestino, a bola oficial da Copa do Nordeste. E eu estou com Demétrios Oliveira e com De Castro para discutir, para falar sobre essa primeira rodada, os primeiros jogos que aconteceram no último final de semana. Teve jogo ontem e hoje, que é quarta-feira, né, dia 3 de março, às 20 horas e 13 minutos, está acontecendo outro jogo, Fortaleza e CRB. Daqui a pouco eu vejo o placar para ir atualizando durante o nosso Rodada Decisiva. Demétrios, seja bem-vindo ao Rodada Decisiva. Por favor, se apresente ao nosso público. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, De Castro. Boa noite, todo mundo aí. Meu nome é Demétrios Oliveira, sou jornalista aqui no GE. Globo em Sergipe. Sou natural aqui da nossa capital, da Aracaju. Vou estar com vocês aqui junto hoje à noite para falar aí muito da Copa do Nordeste. Um prazer. Muito bem. Obrigado, Demétrios, por ceder um pouquinho do seu tempo para falar sobre Copa do Nordeste. De Castro, você que está aí com esse headset aí, headphone, quase pilotando um avião, de onde você fala e o que é que você faz da vida? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu me chamo de Castro, né? Sou daqui de São Luís do Maranhão, repórter da Rádio Timbira, daqui de São Luís, né? AM 1290. Estamos aqui para falar da carinhosa Lampions League, né? A Copa do Nordeste, esse campeonato que a gente tanto gosta. Bacana, bacana. Vou pedir só para quem tiver com o WhatsApp aberto aí no computador, fecha ele, porque senão ele vai ficar tocando aí o tempo todo, aí, disparando a notificação, tá bom? Vamos lá. Vamos começar. Vamos falar dos jogos da primeira rodada. Já tivemos 7 jogos nessa primeira rodada. Deixa eu entrar aqui só para não me perder na sequência. O oitavo jogo está sendo disputado agora. Lembrando que a Copa do Nordeste tem grupos A e grupo B. Todos os times do grupo A enfrentam os times do grupo B. E aí os 4 primeiros de cada grupo se classificam. O campeonato começou no sábado passado. O primeiro jogo foi Santa Cruz 2. Eu vou passar aqui, dar uma geral nos placares, né? Foi Vitória 2, Santa Cruz 0, lá no Barradão. O Botafogo da Paraíba empatou em casa com 4 de julho do Piauí em 0-0. Também no sábado, Altos 2, Confiança 1, lá no Piauí. No domingo tivemos mais 3 jogos, CSA 1, 13-1. Salgueiro 2, Bahia 3. O Bahia esteve ganhando até por 3-0. Sport Recife 1, Sampaio Corrêa 1. E foi segunda-feira. Segunda-feira, ABC 1, Ceará 1. E hoje está rolando Fortaleza e CRB, como eu falei, tá 0-0 ainda, 34 minutos do primeiro tempo, Fortaleza com força máxima, né? Pensei que ele viesse com um time misto, ou time reserva nesse início da competição, mas está com os titulares para enfrentar o CRB. Vamos começar falando sobre os jogos do sábado. Demétrios Oliveira, eu sei que você assistiu essa partida. Vitória 2, Santa Cruz 0, gols do Fernando Neto, do Edivan. Edivan fez o primeiro, que é o Van, né? A lateral direito do Vitória. E o Fernando Neto fez o segundo gol. Santa Cruz não conseguiu ser páreo para o Vitória, mesmo em crise. Vitória tem condições de chegar e disputar o título da Copa do Nordeste, Demétrios? Olha, Rafael, eu acho muito difícil, viu? Que apesar do 2-0 sobre Santa Cruz, foi um jogo, assim, muito parado, sonolento. Primeiro tempo, então, foi muito fraco tecnicamente, tanto taticamente. E o Vitória venceu um Santa Cruz que ainda está engateando nessa temporada 2021. Ele avançou na pré-Copa do Nordeste, sobre inclusive Itabaiana aqui de Sergipe, e o time já é bem diferente do que jogou. Já mudou treinador, mudou várias peças.
Santa Cruz também tá mal das pernas e o Vitória está se remontando aí há pelo menos 2, 3 anos. É muito difícil, apesar de ser o maior campeão da Copa do Nordeste, que ele chegue até uma final. Eu assisti esse jogo também. O primeiro tempo foi muito igual, né? Ninguém conseguiu criar, não teve nenhuma finalização. Interessante, não teve nenhuma finalização no primeiro tempo. Parecia que o jogo não tinha começado, né? E no segundo tempo o Vitória foi para cima. O Vitória conseguiu exercer minimamente o mando de campo, apesar de não ter torcida. Mas o seguinte, o Vitória, ele está se remontando, como você falou, muitos jogadores da base, inclusive. Já o Santa Cruz, ele manteve uma base da Série C que quase subiu por 2 pontos, não conseguiu acesso para a Série B, mas que relativamente foi bem, chegou até o quadrangular final da Série C e conseguiu manter essa base. Como explicar isso, De Castro? Como é que um time que manteve a base não conseguiu vencer uma equipe que está se remontando assim às pressas, né? Porque mal teve tempo de acabar a Série B, já começou a Copa do Nordeste. Olha, Rafael, é uma situação um tanto complicada, né? Eu estava também acompanhando, vi que o João Brigatti, agora é o novo treinador do Santa Cruz, ele teve aqui em São Luís pelo Sampaio, conseguiu aí o acesso para a Série B, né? Perdeu aquela final para o Náutico, mas eu acredito, né, que não queria acreditar no dar créditos, né, no fator casa vitória, porque algo que eu penso, eu não sei se os colegas concordam, mas basicamente sem torcida, né, muitos estádios viram praticamente neutros. Mas eu acredito principalmente que talvez essa mudança, né, essa mudança principalmente de estilo tático, o Santa Cruz que estava praticamente ali no 3-5-2 e esquemas com os 3 zagueiros demoram mais para encaixar, e situações como essas, né? Talvez o Vitória, como uma formação até mais simples, entre aspas, né? Não, como eu posso me explicar, não exigindo tanto, não forçando tanto, não fazendo algo tão diferente, né? Esse pode ter sido, sim, o fator que levou o Vitória a conseguir, né, esse novo triunfo. Destaque para o Fernando Neto, o volante, o camisa 8, que sai muito para o jogo do Vitória. Ele deu a assistência do primeiro gol e ele fez o segundo gol de pênalti. Foi um dos destaques da partida. Outro jogo do sábado, Demétrios. Botafogo da Paraíba 0, 4 de julho do Piauí 0. Botafogo jogou mal ou 4 de julho jogou bem? Esse jogo eu não assisti, eu confesso que eu não acompanhei. Eu confesso que também não acompanhei, mas pelo que eu vi dos lances, foi um jogo igual de poucas chances. Não, não teve muito. Nenhuma das duas equipes buscou tanto assim um ataque, pelo que eu vi. O Botafogo tá de mal a pior, né? Já foi mal na Série C, quase caiu para a Série D. O que esperar desse Botafogo, De Castro? Olha, sobre esse confronto, que eu posso dizer é que era praticamente um confronto de duas equipes da Série D, né? Até porque o 4 de julho, para esse ano, por exemplo, eles levaram diversos atletas de uma equipe aqui do Maranhão, né? O Juventude. Né? Então, só aqui passando a escalação, por exemplo, o Chico Bala, o Rômulo, volante, né? Deixa eu ver, o Wiltinho, o Índio Potiguar, né? Que eles acreditaram só como Índio. Então, assim, foi mesmo um jogo muito truncado, um 0-0 que o 4 de junho até conseguiu colocar uma bola na trave. Eu esperava até mais do Botafogo, sabe? Até por conta do, do próprio elenco que tem e muito também por conta daquilo que nós falamos no jogo passado. Querendo ou não, teve uma base maior do que o 4 de julho, que se remontou praticamente todo, né? Por conta do estadual do ano passado e tudo isso, né? E tem nomes mais consagrados como o Felipe no gol, né? O próprio Roniel, o Thiago Santos, enfim, o Marcos Aurélio. né? Marcos Aurélio. Mas, Quase. Deixa eu ver a idade dele aqui, vai falando aí. Eu acho que tem uns 40 anos já. mas se nós percebermos, por exemplo, o próprio Felipe, acho que o Demetrios também vai concordar, e você também, Rafael, em alguns lances ele não foi tão seguro, né? Já está começando a viver aquela sombra daquele goleiro que ele foi um dia. Então, foi um confronto de dois times com uma média de idade alta.
E eu acho que Marcos Aurélio tem 37 anos, jogou no Sampaio, né? esteve aqui em São Luís. Não foi bem, não? Não, foi muito ruim, muito Foi o ano ruim. passado agora, 2020. Deixa eu ver, só confirmar aqui, mas ele não deixou nenhuma saudade à torcida tricolor. Tá Mas, certo, tá certo. Marcos Aurélio, 37 anos. Lá no Botafogo, lá no Belo, ele é ídolo, né? Mas sim, não dá para carregar o time todo nas costas, né? O Botafogo já vem mal desde o ano passado. Eu não espero muito desse Botafogo para a Copa do Nordeste. Não está entre os meus favoritos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre favoritismo. Por enquanto, vamos tentar comentar os outros jogos, que o tempo é curto, né? Nós tivemos Altos 2, Confiança 1, gols do Alto do Raiz Silva e do Clenison. O gol do Confiança foi Jean, gol contra. Demétrios Oliveira, esse jogo você acompanhou. Esse aqui eu não vou pegar você de surpresa, não. Como é que foi esse jogo? Assim, foi um jogo interessante. Agora o Confiança até saiu na frente com um gol contra de Jean, mas em 3 minutos o Altos resolveu, virou o jogo e depois foi praticamente o senhor do jogo. O Confiança ainda está tentando se readaptar depois do final da Série B. Muita gente foi embora, apesar de ter mantido uma base interessante do ano passado. Muita gente saiu, principalmente do meio para frente. É uma equipe praticamente nova do meio campo para frente e que desde o ano passado já carrega assim muita dificuldade na criação. Ele achou um gol ali na cobrança de escanteio, no gol contra que até o Serginho, volante ex-Atlético Mineiro e Sport, ele saiu comemorando como se o gol tivesse sido dele, mas ele estava muito longe do lance e o gol foi mesmo do Jean contra. Mas em pouco tempo o Altos assimilou o resultado, foi para cima, tá com um time muito mais entrosado do que o Confiança, manteve uma base muito boa da equipe da temporada passada, que não é nem mais ano passado, que as temporadas estão praticamente 10, 15, 20 dias atrás. Sim, Às manteve uma vezes a base. gente até esquece, né? A gente nem sabe que ano é mais. Assim, o Alto está com a base muito boa, é uma equipe bem interessante, bem treinada, e foi cerca de 5 minutos, em 3 minutos fez 2 gols. Na minha visão, assim, teve alguns erros coletivos, até o próprio Daniel Paulista, ele confirmou esses erros coletivos do Confiança, de acompanhar nos 2 lances os jogadores que fizeram os gols, e pelo lado do Altos, o experiente Betinho, o atacante ex-Palmeiras, que também passou aqui pelo Confiança, ele praticamente foi dono do jogo. No segundo gol do Altos, o zagueiro Luan estava protegendo a bola para sair, ele roubou a bola, deu a caneta no Luan e rolou para o companheiro virar a partida. Assim, a zaga do Confiança teve muito trabalho com ele. Você acha que o Confiança tem time para classificar, Demétrios? Eu acredito que sim. Não nesse momento exatamente, porque ainda está chegando muita gente. O clube está encontrando dificuldade para contratar, principalmente por conta do Campeonato Paulista. O eixo Rio-São Paulo está dando muito trabalho e confiança. E assim, o time que jogou sábado contra o Alto já vai ser bem diferente do que vai jogar domingo contra o CSA. Já são 4 novos jogadores registrados e na principal dificuldade da equipe, que é do meio da frente. Veio muita gente assim interessante que deve render bem e o Confiança eu acredito que deve se classificar para essa segunda fase aí, o mata-mata, sem muito problema. Eu vou voltar aqui no jogo do Botafogo, De Castro. Eu queria que você comentasse esse ataque aqui do 4 de julho. O jogo foi 0-0, né? Será que foi por isso? Olha o ataque do 4 de julho. Pica-pau, Beberibe e Love. O Beberibe eu sei. Ted Love o nome dele. Ted Love, né? O Pica-pau, aliás, o Beberibe eu sei que é uma cidade do interior, do litoral do Ceará. Mas Ted Love, o que é isso, gente? Você conhecia o Ted Love? Olha, meu amigo, o Ted Love, né? Ele é praticamente rei de Piripiri, entendeu? Que é a cidade do 4 de julho, né? Sim. É como a gente costuma aqui falar, por exemplo, em São Luís, que o cara é concursado, ele não sai do time. Não sei se os amigos também
tem essa gíria na cidade de vocês. Mas, por exemplo, e ainda faltou o Índio Potiguar, que entrou no segundo tempo. Então, era um ataque com um Índio, um Ted, um Pica-Pau e um Beberibe. O time completo aqui: Jailson no gol, zagueiros Bahia e Lucas, César lateral direito, Bala lateral esquerdo, Esdras, que eu acho que é um Esdras que foi do Vitória, passou pelo ABC de Natal, Rômulo e Recife no meio campo. O ataque com Pica-Pau, Beberibe e Love ainda entraram no segundo tempo. Diguinho, Edinaldo e Iltinho. Esse era o time do Índio também, tem o Índio também. E o Etinho também. Esse é o time do 4 de julho, que promete dar trabalho, né? Já conseguiu um empate lá em João Pessoa. Vamos para o quarto jogo da rodada, que foi já no domingo. CSA 1, 13-1. O gol do CSA foi marcado por Della Torre, atacante, aos 49 minutos do primeiro tempo. Aos 49 minutos, eu não sei se foi no primeiro ou se foi no início do segundo, porque aqui está contando como 90, né? E o João Leonardo empatou aos 88, quase nos acréscimos já, para o 13. Resultado surpreendente, porque os amistosos do 13 foram decepcionantes. O 13 perdeu para o Globo, o 13 perdeu de 3-1 para o América de Natal, lá em Campina Grande, chegou a estar perdendo por 3-0. O América que não está bem esse ano, eu posso até falar sobre isso em outros episódios, mas eu não esperava. O CSA também mudou muito, né? De Castro, CSA e 13. O CSA, será que o CSA vai conseguir arrumar a casa, trocar o pneu com o carro andando? Porque muita gente foi embora. Realmente foi um resultado que eu não esperava, né? Eu contava com uma vitória do CSA nesse primeiro confronto. Muito por conta disso que você falou, como acompanhando o 13 na pré-temporada, foram resultados muito ruins, né? O 13 não vinha de nenhuma boa exibição, a torcida do 13 não confiava no time, né? E muito Eu também acho que ainda não confia, né? Não é que não confiava, ainda não confia. ainda mais depois da estreia, não confia no time, né? Mas eu consigo ver no time do técnico Mozart 3 atletas, e depois, obviamente, a opinião de vocês, 4, na verdade, que podem ser meio que o pilar dessa reconstrução do CSA, que é o Lucão, o zagueiro, né? O Nadson no meio-campo, o Pimpão e o De La Torre, né? O Pimpão Sim, talvez. o Sim, Norberto também, bom jogador. Norberto, lateral direito. Jogou no América Mineiro, jogou aqui no América de Natal. Pode falar, pode seguir. talvez o Pimpão como o líder técnico, né? Ali do meio para frente, né? Toque em mim que eu tento resolver. O De La Torre como o parceiro ideal para ele. E também, sim, o Norberto e o Lucão como também os 2 pilares ali da defesa, né? Os 2 que podem chamar essa responsabilidade. Mas eu acredito sim que o CSA consegue essa vaga, né? É um tanto complicado a gente até falar disso, porque os times enfrentam o outro grupo, né? Talvez se fosse dentro da chave seria muito mais fácil. De E, fazer prognóstico, né? e eu tenho certeza que o lado azul de Alagoas estava contando com esses 3 pontos nessa estreia. Demétrios, concorda ou discorda? Corneto, De Castro, CSA tem Não, chances? acredito que sim. Até se a gente olhar, é um time de Série B que há pouco tempo estava na Série A e que é muito mais estruturado e que ainda é muito time da Série B. Verdade. O De Castro falou da dupla Della Torre e Pimpão. O Pimpão está sendo sondado aí pelo Botafogo, talvez até nem consiga participar dessa reconstrução do CSA. Mas o CSA vem sim como um forte nome ali do grupo e acredito que também avance. E você já tá de azul aí, né? Homenagem ao CSA. Eu tô de verde. É verde, é porque a imagem tá mostrando azul aqui. Tá certo. Tá. Vou aceitar que é verde, então. É camisa do Altos. Tá vestido de Altos. Minha gente, seguinte, chegamos na metade do nosso episódio. De Castro, tem um desafio para você, surpresa, não estava no roteiro, você não sabe ainda. Mas você já deu uma prévia aí sem querer durante a sua fala. Desculpa. Eu quero que você me fale e me conte se existe alguma gíria e qual é essa gíria, explicando, obviamente, o que é que significa. Existe alguma gíria aí do Maranhão que só existe aí no Maranhão?
tem que ser relacionado ao softball, né? Não, qualquer gíria. Futebol é Nordeste. Orgulho de ser nordestino, qualquer coisa. Nossa, realmente. Você falou um agora há pouco, concursado, como é que é a história lá? Sim, é concursado. É o cara que ele tá no time, ele não sai por nada. Por exemplo, aqui a gente no Sampaio Corrêa, nós temos o Paulo Sérgio e o Eloy, né, o zagueiro e o volante. E, salvo engano, eles estão 10 anos. Vão, voltam, mas vão assim por 2 meses, volta, né? O Eloy jogou em outros clubes aqui perto, chegou a ir ao Ceará, mas voltou e ficam. Então eles são os concursados. Chega treinador, sai treinador e eles estão aí, eles não largam o osso. E Então, nem mandam quem eles embora. não vai embora porque é concursado, né? Tem estabilidade. Tá aí. Aqui, assim, claro que eu sei o que é concursado, mas essa gíria não é utilizada aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Em Sergipe tem isso também, Demetrios? Concursado não sai do time? Não chama muito de concursada por aqui, não, mas tem algumas peças, principalmente no Confiança, que o torcedor corneta bastante. Que é A tanto o partir de, Everton Santos e o Rafael Villa. Eles já estão 7, 8 temporadas aí no clube e o torcedor até hoje não entende como é que eles continuam. Agora eles podem entender que eles estão concursados, né? Isso aí. Vamos lá, vamos partir para o nosso segundo bloco, o que interessa falar de Copa do Nordeste. Estamos analisando a primeira rodada da competição, vamos analisar também quais são os favoritos, quem vai chegar na final da Copa do Nordeste, enfim, dar nossos pitacos aqui. O outro jogo, o quinto jogo da rodada foi Salgueiro 2, Bahia 3, o jogo foi em Pernambuco, o Bahia abriu logo 3-0 com Ronaldo César, Bruno Camilo e Marcelo Rian, e depois tomou 2 gols, um aos 86 e um aos 90, quase vacilou. No finalzinho do jogo tomou um gol do Leozão e outro do Thomas Anderson. Bahia com time alternativo. Será que o Bahia consegue? Vai dar. Assim, o que é que eu imagino assim? Porque Bahia, Ceará, o Sport estão usando times alternativos. Mas o campeonato é de tiro curto. Demétrio, você acha que é uma estratégia. Essa estratégia vai acabar pesando no final? Será que eles não vão conseguir se classificar? Para o Bahia, acredito que nem tanto, Rafael, porque já é um costume do Bahia vir com esse time de transição, tanto no Campeonato Baiano quanto na Copa Nordeste. Ano passado mesmo, acho que o Bahia jogou as 2, 3 primeiras rodadas com esse time de transição para depois iniciar com os chamados titulares. Para as equipes que estão querendo começar a fazer isso agora, é mais difícil. Mas o Bahia já vem fazendo isso há algum tempo e para ele já consegue montar ali um time para jogar as 3 primeiras rodadas da Copa do Nordeste, depois deixa esse time de transição somente com o Campeonato Baiano e ele coloca os titulares a partir da terceira, quarta rodada. Eu acho que para o Bahia já é algo rotineiro, para as outras equipes que querem começar a fazer agora já é algo mais complicado, até para os jogadores mesmo entenderem que eles estão reservas, titulares, eu não sou bom para jogar a Copa do Nordeste, mas sou bom para jogar o estadual. Para os jogadores pode ser um pouco mais difícil para times que estão querendo implementar isso a partir desse ano. Até porque Copa do Nordeste, querendo ou não, tem mais visibilidade do que o estadual. Então, eu acredito que na sequência, quando os jogadores começarem a voltar das supostas férias, né? Não dá nem para chamar isso de férias. Eu acho que eles devem voltar aos poucos, né, De Castro? Sim, eu acho que clinicamente até o mais correto, né? Eu sempre penso, por exemplo, que se o atleta ele não está 100% físico, não leva nem para o banco, sabe? Eu acho que não vale a pena. Eu não gosto da ideia de minimamente colocar os atletas em risco, né? E eu acredito sim que o Bahia classifica e deve ir com esse time mesmo, né? Muito embora a gente tenha na nossa Copa do Nordeste 2 grupos, né? Mas aí a gente tem time, por exemplo, de Série A, B, C, D, né? Então, mesmo com o Salgueiro, que é um time que está bem abaixo nas questões da divisão, o Bahia foi lá, venceu, dormiu no final do jogo, né? Mas acredito que não tenha nenhum problema. Desse time que jogou ontem, apesar dos gols
foram do Camilo, do Ronaldo, né, e do Rian, mas eu queria também destacar o lateral, o Douglas Borel. Acho que também é um atleta que pode ter muito futuro aí nesse time do Bahia. Esse time que era treinado pelo Dado Cavalcante, que é o treinador do time principal hoje, então ele conhece muito bem esse time de transição do Bahia. Então não se enganem, né? Assim como o Ceará veio aqui em Natal e conseguiu empatar com o ABC, e então esses times não vão entrar para brincar, não. Sport 1, Sampaio Corrêa 1, esse jogo aí é a especialidade do De Castro, que está lá no Maranhão e São Luís. O jogo dos gols contras, né? O Paulo Sérgio fez gol contra a favor do Sport, depois o Chico também fez gol contra. O Paulo Sérgio é o que é concursado, né? É, zagueiro capitão. Olha, é concursado, faz gol contra e ainda continua titular. E o Chico fez o gol do empate, mas foi gol contra também. Chico é do Sport, fez o gol para o Sampaio. E foi num lance com o Jefinho, que é aqui do Rio Grande do Norte, de Mossoró, ali era do Potiguar de Mossoró, depois veio para o ABC, hoje está no Sampaio. Na sua opinião, De Castro, o Sampaio, o Sampaio, time de Série B, titular, o atual, né? Não o do ano passado, o do ano passado que foi até 2020, mas o time atual do Sampaio é melhor do que esse time do Sport que jogou contra o Sampaio no domingo? É melhor sim, porque o Sampaio foi com tudo que tinha de melhor, né? Teve só um desfalque que foi Joécio por conta de Covid, né? Mas também o Leão deu descanso, né? A 8 atletas e tal. Então, por conta mesmo do jogo, o Sampaio foi bem melhor, né? Criou mais oportunidades e apesar do trabalho recente do Guanais, né? Em 4 jogos aí, tem 2 vitórias e 2 empates. O Sampaio jogou hoje, né? Já de novo, pelo estadual. Foi uma partida muito boa da Bolívia querida. Eu pensava que poderia sim sair com um resultado melhor, né? Teve oportunidades. Os 2 gols, infelizmente, foram contra, né? Uma cabeçada do Paulo Sérgio perfeita, só que foi para o lado contrário. E o cruzamento, né, do Jefinho, um cruzamento em que o Chico desviou, né? Eu até pensei que tinha sido gol do Jefinho, porque estava ali bem próximo. E se vocês lembram, também teve outro gol do Sampaio, né? Outro gol do Jefinho, onde o Paulo Sérgio deu um toque com a mão, né? Ajeitou com a mão e o Jefinho virou e fez o gol. Só que um detalhe, a polêmica desse lance é que quem avisou foi o quarto árbitro. E ele estava muito longe, né? O quarto árbitro chamou o árbitro principal e disse que foi com a mão. Então isso gerou muita revolta ali da comissão, dos atletas, mas enfim, né? 1-1, um ponto importante para o Sampaio, porque querendo ou não é contra o esporte, né? E na história da Copa do Nordeste o Sampaio nunca tinha sequer empatado lá, mas acredito sim que a Bolívia poderia ter saído com os 3 pontos lá da Ilha do Retiro. É porque o quarto árbitro agora, esse jogo lá de Recife, eles implementaram o VAR de baixo custo. O quarto árbitro virou o árbitro de vídeo, né? Lá dentro do campo. Mas eu acho que pelas imagens que a gente pôde ver pela TV, dá para perceber que realmente resvalou. Mas é Sim, difícil, né? foi Se o mão. juiz não viu lá dentro. E nem o Bandeira que estava mais próximo, né? Eu acho que foi isso que incomodou a comissão, porque o quarto árbitro estava bem lá no meio, né? E O treinador do Sampaio ficou pistola, né? muito. O Rafa, ele tem aquele estilo buqueiro e tal, né? O Rafael, ele depois quando o Sampaio fez o gol, ele vai para cima do juiz, manda anular o gol de novo. Ainda bem que não. Tem uma imagem dele, tem um vídeo dele, acho que no Instagram do próprio Sampaio. Rafael Pistola, cara, ficou brabo, ele ficou. Parecia um cangaceiro do bando de Lampião. De Castro, antes da gente sair do assunto do Sampaio, Dione e Jefinho, 2 jogadores que passaram recentemente aqui em Natal. Dione jogou no ABC, caiu para a Série D com o ABC, depois foi para o América, saiu antes de terminar a competição da Série D, e o Jefinho também caiu com o ABC da Série C para a Série D. Como é que eles estão indo aí no Sampaio? Estão agradando? Olha, o Johnny, ele tava aqui, o Johnny e o Jefinho, né? Isso, Johnny e Jefinho. O Johnny, ele tava aqui desde o ano passado, né? Não teve muitas oportunidades na Série B. Aí com a renovação do time, né?
ele tá tendo mais oportunidades. Ele foi titular nesses 4 primeiros jogos, tá indo bem, né? Tá começando a assumir as bolas paradas do clube, né? Escanteios, faltas. Mas eu acredito que com o passar do tempo, talvez ele não consiga manter essa titularidade, né? Até porque o elenco do Sampaio, ele tem outros atletas também que fazem essa função, né? O próprio Gabriel Popó, o Matheus Cassini, que também está indo muito bem. Então, querendo ou não, tem essa competitividade muito boa. O Jefinho, ele chegou aqui sob muita desconfiança, sabe? A torcida não gostou tanto. Mas, por exemplo, aí nos 4 jogos, ele tem já 2 gols, né? Pelo Sim. estadual. Foi Ele tem eleito 2 gols e um anulado, né? foi eleito melhor da partida lá em Recife, né? Hoje ele passou em branco, muito também porque o jogo foi 0-0, mas enfim. Hoje foi Sampaio e quem? Juventude e Sampaio, em São Sim, Mateus. É uma cidade, Campeonato Maranhense. isso, mais ou menos quase 4 horas aqui em São Luís, né? E Perfeito. foi o mesmo time, então o Guanás forçando muito esses atletas. Demétrios, ABC 1, Ceará 1. O último jogo da rodada, né? Obviamente está tendo ainda o jogo do CRB com Fortaleza. Deixa eu ver se ainda tá 0-0 aqui a partida. Tá 0-0 ainda, não teve gol não. O Sport perdeu 2-1 pro Salgueiro hoje pelo campeonato pernambucano. O Itabaiana tá vencendo o Boca Juniors de Sergipe por 1-0 aí na tua terra. E o CRB tá empatando com o Fortaleza ainda em 0-0 no Ceará, lá em Fortaleza. Mas ABC 1, Ceará 1. Como é que foi essa partida para você? O ABC surpreendeu ou o Ceará foi abaixo das expectativas? Só um comentário aqui, o Fortaleza fez há pouco um gol. Tá Sim. 1-0 e acho que e terminou o primeiro tempo. Fortaleza 1, Bruno Melo. CRB 0. Bruno Isso. Melo, aos 45 E, minutos do primeiro tempo. e voltando aí a Ceará e ABC, é assim, volta a falar justamente desse intervalo entre temporadas, né? O Ceará teve um jogo na quinta contra o Botafogo pela Série A e domingo já estava na temporada 2021 jogando com o ABC pela Copa do Nordeste. Na Claro segunda. que assim, ou na segunda, desculpa. Alguns jogadores estão de férias, mas a dupla de zaga foi a mesma que jogou. É assim, claro, você pensa, é a continuidade do time, mas, como o De Castro falou, os jogadores estarem 100% para jogar. Como é que um jogador vem de uma temporada como foi a temporada 2020, com a parada longa e depois ter que voltar com a quantidade de jogos muito maior do que acontece no futebol brasileiro num curto período de tempo, é extenuante para o jogador, assim, condições físicas mesmo, e que acaba afetando a técnica. Por mais que eles não estivessem jogando, a maioria deles, né? Aqui tem o Pedro, o William, que chegou depois, o Wesley, Saulo jogou o último jogo do campeonato, o Viseu estava jogando menos. Por mais que eles não estivessem jogando, mas eles estavam treinando, eles não tiveram descanso. Emendaram uma competição com a outra. Agora, é interessante também ressaltar que ABC e Ceará têm níveis completamente diferentes, né? Ceará na Série A, o ABC na Série D, crise financeira imensa, assim, muito difícil. O ABC não tem capacidade de contratar praticamente ninguém. Quando contrata é já no sufoco, né? E você vai pegar, por exemplo, o time do Ceará, tem o Marlon, que era do Fortaleza, agora está no Ceará, tem um nível muito acima. Estreou muito bem. O Viseu estava no Grêmio recentemente, jogou no Flamengo. O Eduardo também, jogador de Série A. O Richard também foi muito bem no Campeonato Brasileiro da Série A. E você vai pegar o ABC, você procura o Alisson. Quem são os outros? Ninguém conhece, né? A não ser a gente que está aqui em Natal acompanhando. Então o nível técnico é muito diferente. Esse 1-1, para mim, na minha opinião, foi surpreendente a favor do ABC. Porque a gente não espera que o ABC consiga nem se classificar para a segunda fase. O que vocês acham? O que vocês esperam do ABC? De Castro, primeiro. Realmente. Primeiro eu queria dizer que eu fico triste em ver, por exemplo, uma equipe como o ABC dessa forma. Mas um time que tem como titular, meu amigo, Diego Valderrama, que aqui no Maranhão, né, dava trotinho para um lado, trotinho para o outro, é uma situação difícil, né? Infelizmente, eu também acho que não consigo classificar, até porque tem Esporte, CSA,
o Fortaleza e o Vitória, eu acho que estão já bem acima, né? E sem contar o Altos, né? No grupo. Vamos aproveitar, vamos pegar aqui a classificação. O grupo A tem o Deixa, seguinte, Sim, pode falar. deixa eu só fazer um comentário aí. O De Castro trouxe o jogador concursado. O Alisson no ABC é um caso claro disso. O Alisson é concursado, vive... Assim, torcedor é apaixonado por o Alisson. Agora, fazer 4 gols do América numa final de campeonato tem que, tem que entregar a chave do clube para ele. Não tem... Pode concursar, deixar ele concursado, assinar o contrato eterno, né? Vamos lá, falar do grupo A? Sim. Ele também já fez até 4 gols em um mesmo jogo de Libertadores. Então, para ele já é recorrente. Pois é, o Alisson teve uma carreira muito bacana, assim. Mas ele tá no ABC porque ele gosta, viu, Demetrios? Não é porque não tem opção, não. É porque ele quer mesmo ficar aqui. Ele gosta de ficar aqui. O grupo A tem o Bahia na primeira colocação, tem 3 pontos. Aliás, tirando... O único que venceu do grupo A foi o Bahia. Aí vem com 1 ponto. Ceará, 13, Sampaio Corrêa e 4 de julho. Que, sem pontuação até agora. Confiança, CRB, que tá perdendo, mas ainda pode vencer. E o Santa Cruz é o último colocado. No grupo B, primeiro lugar o Vitória com 3 pontos, segundo o Altos com 3 pontos, Fortaleza também tem 3 pontos, pode ainda ganhar nos saldos, mas no saldo de gols porque ainda está jogando, mas está em terceiro, o CSA está em quarto, o Sport em quinto, o ABC em sexto, Botafogo em sétimo, é claro que em último lugar o Salgueiro, mas primeira rodada não dá para ficar olhando para a classificação, porque não faz muita diferença, né? Muita coisa ainda vai mudar, mas o campeonato é de tiro curto. Vamos lá tentar aqui relacionar quais são os favoritos de cada um, né? Primeiro, Demétrios, quem são os 4 que se classificam no grupo A e os 4 que se classificam pelo grupo B, na sua opinião, e quem serão os finalistas? Para mim, o grupo A vem com Bahia, Ceará, Sampaio e Confiança. Para mim, acho que podem ter uma campanha melhor aí no grupo. E do outro lado, não tem muito como fugir, né? De Vitória, Fortaleza, CSA e Sport. São as equipes melhor estruturadas ali no grupo. Finalistas e o favorito ao título principal. Aí eu acho que o Ceará tem tudo para estar ali como finalista, e eu acho que o CSA pode beliscar uma vaga aí na final também, e eu acho que o Ceará tem tudo aí para o bicampeonato. Mantendo o Guto e a forma de jogar da temporada passada, acho que chega muito bem, e parece que o Ceará aprendeu a jogar a Copa do Nordeste e tem tudo para essa final e ser campeão. Inclusive, semana que vem a outra tem Clássico Rei lá em Fortaleza, Ceará e Fortaleza. Dia 20 de março. De Castro, seus favoritos do grupo A, seus favoritos do grupo B, os favoritos para a final e o favorito ao título. Vamos lá. No A, eu acho que a gente fica entre Bahia, Ceará, Sampaio, Confiança ou Santa Cruz. Eu acho que fica entre esses 5. Mas eu perguntei 4. Bahia, vamos lá. Bahia, Ceará, Sampaio, Santa Cruz. Só para discordar um pouco. Mudar um pouco. No B, Grupo B. Eu já vou também de Fortaleza, CSA, Sport Altos. Fortaleza, CSA, Sport Altos. Finalistas. No A, eu acho que fica, eu acredito que fica muito também entre Ceará e Sampaio, mas por conta do investimento, talvez o Ceará. Ceará, o campeão. O finalista do A. Sim, tá. E no B, eu fico entre Fortaleza e Altos, mas eu acho que vão ter Clássico Rei na final, Ceará e Fortaleza. Perfeito. Meus favoritos aqui. No grupo A, o Bahia, sem dúvida. Ceará, sem dúvida. Eu acredito no Sampaio, pelo que vi no primeiro jogo, inclusive. E aí, me desculpa, Demétrios, mas eu acho que você não vai trabalhar na segunda fase não, cara. Vai dar Santa Cruz também. Santa Cruz vai recuperar. Mas é pau a pau ali. Santa Cruz, CRB e Confiança, qualquer um dos 3 que se classificar, não vai ser surpresa, né? No grupo B tem o Fortaleza,
já está confirmando aí, vencendo o primeiro jogo. O Sport, eu acho que quando voltar com o time titular vai chegar forte. E aí eu vou colocar aqui o Vitória e o CSA, mas não porque eu acho que eles estão bem na competição, mas sim porque os outros não estão tão bem quanto eles. São times de menor expressão ou em condições financeiras e técnicas abaixo do que as condições desses dois, né? Mas eu acho que para a final, cara, eu não sei se eu não cheguei a procurar se dá para ter uma final entre times do mesmo grupo. Se tiver condições, eu acredito que Ceará e Bahia repetem a final do ano passado, com o Ceará com favoritismo para ser campeão. Mas se não, eu também aposto em Ceará e Fortaleza. Para mim, Ceará, Fortaleza, Sport Ceará, Fortaleza, Sport e Bahia são os principais concorrentes a esse título, tá bom? Antes de ir para o nosso bloco final, vou fazer o segundo desafio do nosso podcast, do nosso episódio do Rodada Decisiva número 8. Demetrios achou que eu não ia colocar ele na parede, mas ele vai. Demetrios, seguinte, tá assistindo o BBB? Não tem como não estar assistindo mais. Pois é, temos representantes nordestinos lá, né? Tem o Gil, que é de Recife, a menina da Paraíba, a Juliette. Juliette. Tem a Baiana, que saiu ontem, que é a Lumena, das jornadas e dos itinerários. Acho que são esses três, né? Tem mais algum? Acho que não. 3 nordestinos competindo lá. Tinha a Kerline de Fortaleza. Kerline, de Fortaleza, que ficou tão... Ninguém lembra. Ficou tão pouco tempo, né? Demetrios, surgiu uma polêmica lá essa semana com o Fiuk, né? Cuscuz é farinha, cuscuz não é farinha. Enfim, cuscuz é amarelo ou cuscuz é branco para você? Cuscuz aqui é o amarelo. Mas dá para fazer farinha com cuscuz? Rapaz, assim, até dá, mas não do jeito que ele tentou fazer. De Castro, e você aí no Maranhão, cuscuz é branco ou é amarelo? Aqui é amarelo, vou logo falando. Aqui é os dois, cara. Aqui é dos dois, viu? É que o Maranhão já é na divisa ali com o norte, né? Já tem um pouco de influência de fora, né? Eu nem sei se é influência, sabe? Mas sim, aqui a gente usa os dois muito. Agora também nunca vi ninguém tentar fazer farinha daquele jeito. Farinha com cuscuz deve ter ficado ruim pra caramba, viu? Não quero nem imaginar. Vamos lá, vamos pro nosso terceiro bloco. Seguinte, mais uma surpresinha para vocês não sabem, mas a gente vai ter aqui o prêmio Givanildo de Oliveira. O prêmio Velho Giva, um grande nome, uma grande figura do futebol nordestino, um treinador que ainda não se aposentou, né? Mas já tem muita história para contar, jogador de seleção brasileira, craque do Santa Cruz, treinou vários clubes do Nordeste, já foi campeão várias vezes, já subiu para a Série A com clubes, enfim. Grande treinador, e a gente vai fazer essa homenagem ao Givanildo. Como é que vai funcionar? Vou explicar para vocês aqui. De Castro, você vai escolher primeiro. Eu quero que você escolha os 3 melhores jogadores da semana do futebol nordestino, dessa semana que passou, os 3 melhores. E aí o primeiro colocado vai ganhar 10 pontos no ranking do prêmio Givanildo de Oliveira, o segundo colocado vai ganhar 5 pontos e o terceiro vai ganhar 3 pontos. E aí a gente vai somando no decorrer dos episódios, a gente vai vendo aqui, anunciando quem é o líder do grande prêmio Giva de Oliveira. Para você, primeiro, segundo e terceiro colocado, quem foram e por quê, né? Vamos lá, então. Demetrios, não é pessoal, por favor. Mas é porque eu conheço muito esse time do Altos, porque muitos atletas estavam aqui ano passado também no estadual, sabe? Sim. Então, o meu primeiro lugar, ele vai para o Betinho, do Altos. O segundo lugar vai para o Mota, goleiro do Sampaio. E o terceiro vai para o Clenison, outro atacante aí do Altos. É porque Por que o Betinho foi o principal? Como eu posso te explicar? É porque lembra quando nós falamos da questão do líder técnico e tal, lá no Botafogo? É mais ou menos Sim. isso, né? A gente sabe que o Betinho ele não rende mais aquilo que outrora rendeu ou tentou, mas querendo ou não, ele é o cara da responsabilidade. E
mesmo quando ele erra, ele tenta, né? Ele não se omite. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de atletas que chamam a responsabilidade, que tentam. Foi assim quando ele esteve aqui ano passado. É um atleta que eu gosto muito e ele funciona muito bem ao lado do Manuel, do Clenison, do Juninho Arcanjo, né? Ainda teve o Alex Mineiro no banco que nem entrou, mas enfim, eu gosto muito do Betinho. Eu vou colocar aqui meus 3 votos para deixar o Demetrios pensar um pouquinho mais, mas eu vou escolher em primeiro lugar o Chiesa, do Náutico, porque ele fez 4 gols no sábado, no Campeonato Pernambucano, fez 5-0 contra o Central, 4 gols do Chiesa, primeiro lugar ele. Segundo lugar, Fernando Neto, do Vitória, ele deu a assistência do primeiro gol, foi ele que conduziu o Vitória para o ataque no jogo contra o Santa Cruz, no segundo tempo principalmente, e ele fez o segundo gol de pênalti, então para mim é o segundo colocado. Terceiro, o Alisson, do ABC. O Alisson, ele está se reinventando no futebol, ele sempre foi um segundo atacante ou aquele jogador de jogar pelas pontas, e agora ele está jogando na ponta ainda, só que ele centraliza muito mais do que antes. Inclusive, o primeiro gol do ABC, ele deu a assistência para o jogador que finalizou, que foi o Maicon Douglas, o goleiro deu o rebote, e quem fez o gol foi o Alisson. E no segundo tempo, o ABC não fez o segundo gol, mas não fez porque o William Anicete perdeu um gol assim que, pelo amor de Deus, tire as crianças das salas, tire as crianças da sala, porque era ele a trave e ele chutou para fora. A bola ainda beliscou a trave, mas foi para fora, e a assistência do Alisson assim, foi primorosa. Sabe aquela bola que ele está na entrada da área, não tem espaço e ele consegue infiltrar uma bola na pequena área para o atacante fazer o gol? Foi dessa forma. Então o Alisson, para mim, está em terceiro lugar. Por enquanto, nós temos Betinho e Chiesa com 10 pontos. Com 5 pontos, Mota e o Fernando Neto. E com 3 pontos, Clenison e o Alisson. Vamos lá, vamos ver se Demetrios vai desempatar ou se vai manter tudo igual aí. Quais seus votos? Eu vou ter que concordar com o de Castro no Betinho, em primeiro lugar. Ele teve muito à frente dos zagueiros do Confiança. Até no lance do gol da virada do Altos, ele acreditou na jogada até o final, roubou a bola do zagueiro, driblou e deu um passe na entrada da área para o companheiro chegar livre. Assim, ele teve muito bem. Será que dura muito lá no Altos ou será que vai vir alguém para buscar ele lá? Eu não sei se, assim, há tanto mercado ainda pro Betinho. Ele, inclusive, já passou aqui pelo Confiança também. Não sei se ele consegue atrair tanto mercado e também não sei se ele vai querer sair. Do jeito que ele encaixou na equipe do Altos, não sei se para ele, a não ser que seja uma proposta muito vantajosa financeiramente, mas, assim, não acredito que a união dessas duas coisas, tanto mercado quanto ele queira realmente sair. Perfeito. Segundo lugar e terceiro. Segundo, para mim, o Marlon, no Ceará, jogou muito bem, foi a principal válvula ali do Ceará, apesar do Ceará não conseguir vencer, ele estreou, dando muita mobilidade pelo lado, cadenciava quando precisava, acelerava também. Eu acho que o Marlon estreou muito bem, foi muito bem. E no terceiro lugar, você falou do Fernando Neto no Vitória, mas para mim eu vou valorizar a partida do Van, que fez um golaço de 3 dedos. Ele tabelou com o Fernando Neto e fez um golaço. É um menino muito promissor da base do Vitória e acho que essa semana aí ele merece essa menção honrosa aí de terceiro lugar. Perfeito. Eu estou aqui fazendo a computação. Os computadores aqui do Rodada Decisiva trabalham rápido. O Betinho está com 20 pontos em primeiro lugar, o Chiesa com 10 é o segundo colocado, e aí vem um monte de jogador empatado, né? Em terceiro, Mota do Sampaio, Marlon do Ceará e Fernando Neto do Vitória, e depois vem em seguida Clenison do Altos, Van do Vitória e o Alisson do ABC com 3 pontos. Veremos no próximo episódio quem é que vai ganhar essa corrida pelo Prêmio Givanildo de Oliveira. É isso, chegando no finalzinho do nosso podcast de Rodada Decisiva, episódio de número 8, um podcast especializado em futebol nordestino, como poucos aí. Demetrios Oliveira, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, por ceder esse tempo aqui para a gente, para falar um pouco sobre futebol nordestino.
Obrigado, Rafael, pelo convite. De Castro também aí, mesmo tirando confiança dessa briga aí pelo Grupo A, mas obrigado aí pela conversa, pelo debate. O debate é justamente isso, e deixa aí a agenda aberta para futuros episódios. Perfeito, vamos chamar de novo para trazer mais opiniões de Sergipe. De Castro, valeu, cara. Conto com você outras vezes por aqui, tá? E vai pensando em outras gírias aí, além do concursado. É isso aí, né? Deixa eu falar, vocês estão concursados agora aqui, tá? Muito obrigado. Pode chamar que a gente sempre vem, viu? Mas é isso aí, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. É um prazer conhecer você, Rafael, Demetrios, né? É sempre muito bom falar e valorizar aquilo que é nosso, né? O nosso futebol, o nosso Nordeste. E eu espero sim voltar, né? Que a gente possa conversar sobre Copa do Nordeste, estadual, brasileiro, Série D, enfim, né? E faça como os nossos times e não percam, por favor, os próximos episódios aí desse tão bom podcast que a gente teve aqui hoje. Ok, para você que está nos acompanhando no nosso podcast, você pode conferir aqui os outros 7 episódios com personagens, torcedores dos nossos clubes. Aqui é assim, né? É um episódio com torcedores, um bate-papo com torcedores, e outro episódio com especialistas no assunto para fazer o debate. Rodada Decisiva Debate, esse foi o primeiro, mas é o episódio 8 do nosso podcast. Você pode nos seguir no @Rodada Decisiva, @Rodada Decisiva, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E você pode também nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além daqui do YouTube, né? Você pode também dar o seu like e acompanhar todas as nossas lives, todas as nossas atualizações. É isso, grande abraço, Demétrios, grande abraço, De Castro. Até o próximo Rodada Decisiva.